Bom dia, TVPT está no ar mais uma vez. Hoje o nosso tema não é tanto a pandemia do coronavírus, sobre a qual a gente tanto vem falando. É mais sobre, a gente vai tratar aqui da situação da ala militar do governo neste momento de crise, tanto pandêmica quanto também de crise política, mais uma provocada pelo Jair Bolsonaro. Mas como a gente criou o hábito, só para a gente contextualizar em qual contexto que se dá, contextualizar em qual contexto é ótimo, mas enfim, para a gente contextualizar em que momento que se dá essa crise política, na atualidade são 63.328 casos de coronavírus confirmados, 4.298 mortes, lembrando que esses números são notificados, subnotificados, isso já é admitido pelo próprio governo federal. Bom, quem participa dessa conversa aqui hoje sobre os militares é Eduardo Costa Pinto, que é professor de Economia Política e de Economia Brasileira do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Roberto Martins Filho, que é professor sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. A gente viu nos últimos dias, professores, primeiro bom dia. Bom dia, ouvintes. Isso aí. A gente viu nesses dias agora, de sexta-feira para cá, essa reviravolta no governo, porque o ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, deixou o governo atirando, e as informações de bastidores dariam conta de que a maneira como o Bolsonaro teria forçado essa relação com o Sérgio Moro não teria agradado a ala militar do governo. Por outro lado, a gente viu também que os militares participaram da apresentação de um projeto que está sendo chamado de Pro Brasil, que seria uma espécie de plano Marshall brasileiro para retirada para sair do país, né, da pandemia, do fim do isolamento, fazer a economia voltar a girar. E que esse pró-Brasil seria divergente da agenda econômica do Guedes, que até então era o grande Poço Ipiranga, o grande homem da economia. Hoje cedo eu tinha ouvido analistas, esses jornalistas que comentam qualquer assunto, falando que o governo está trocando de pele, indo para uma linha mais desenvolvimentista, que é completamente diferente do que o Paulo Guedes prega. No entanto, hoje cedo, numa entrevista coletiva, naquelas na frente do Palácio, o Jair Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, quem manda na economia é o Paulo Guedes. Ou seja, seria mais um atrito, talvez, com a ala militar. Eu queria que vocês começassem dizendo para a gente como é que vocês veem esse momento e a relação, neste momento específico, do Jair Bolsonaro com a ala militar do governo. Começando pelo professor João Roberto, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria agradecer muito o convite e registrar rapidamente que o nosso conhecimento atual sobre a crise, que a gente quase que se mantém online, hoje em dia, no grupo de estudos, ela começou com a Fundação Perseu Abramo. A primeira reunião nossa foi dia 28 de fevereiro do ano passado. E uma coisa incrível que aconteceu nessas reuniões mensais, organizadas pela Isabel, por toda a equipe lá, é que nós começamos tateando, porque a gente estava completamente surpreso com a nova postura das Forças Armadas, que para a gente era uma postura que não tinha sido, vamos dizer, percebida. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que o grupo começou a afinar o discurso e hoje em dia nós temos um pensamento quase coletivo, profundamente crítico com relação a essa participação militar. Bom, a primeira coisa que você teria que fazer hoje em dia para entender o que está acontecendo no campo militar é não ler jornal, porque cada dia tem uma previsão diferente de como os militares estão se sentindo desconfortáveis no governo. Estou brincando, a gente tem que ler muito jornal, mas esse desconforto militar tem aparecido em inúmeras colunas e editoriais da imprensa. A cada dia tem um militar falando uma coisa diferente sobre como eles
apoiam o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, acham que ele exagerou. Essas coisas que eles passam, que são, na verdade, a versão que eles querem passar para a imprensa, uma espécie de press release, há alguns jornalistas, eu destacaria aqui o Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo, que não entram nessa. Mas ela, ao mesmo tempo, ela fala muito, porque como eles estão no governo, mesmo falando em off, eles expressam também por que eles apoiam esse governo. Então, ao mesmo tempo que eles falam que eles não concordam, estão se sentindo desconfortáveis, eles também deixam ver, por exemplo, que eles acham que o Bolsonaro é um democrata. Ou, por exemplo, que eles acham que o erro do Bolsonaro no domingo, quando ele foi naquela manifestação, foi usar como cenário o quartel-general do Exército. Ou que o presidente podia não ter usado determinados termos. Mas, basicamente, a ideia é que os militares, e eu digo os militares, não são só os militares do Palácio do Planalto, têm uma extrema dificuldade para reconhecer que eles estão fechados com o governo Bolsonaro. É isso basicamente que eu queria falar de início. Certo, obrigado, professor. Eduardo, por favor. Eu também agradecer o convite, eu também fiz parte desse grupo da Fundação Discutindo os Militares desde o ano passado. Eu acho que o João trouxe um ponto que acho que é fundamental. Primeiro, existe uma ideia, e a imprensa criou essa lógica da ideia da ala militar racional versus o clã Bolsonaro irracional ideológico. Isso, na verdade, cria uma dificuldade analítica para entender esse movimento. Na verdade, o clã, ou a ala ideológica versus a ala supostamente racional militar, e aí eu concordo plenamente com o João, tem uma diferença muito mais de forma do que de conteúdo. E por que de forma do que de conteúdo? Se você pega a Defesa Net, que representa uma parte desses militares, vai chamar o Bolsonaro do trotskista de direita. Ou seja, a questão maior da divergência tem a ver com a forma como o Bolsonaro gostaria de implementar de uma forma radicalizada o que ele pensa, enquanto os militares gostariam de fazer de forma planejada. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque sim, a minha interpretação, e aí eu acho que coletiva também, hoje muito claramente desse grupo, é que elementos do olavismo, do Olavo de Carvalho, da ideia do marxismo cultural, ou do politicamente correto, que a esquerda é o grande inimigo, isso está também no general Avelar Coutinho. Isso, em certa medida, é uma conexão da ideia da extrema-direita norte-americana, ressuscitada e também, tá, como variável, parte do pensamento militar de 64, que é a ideia que o inimigo, o perigo maior o inimigo interno, são os comunistas brasileiros que retornaram, continuam por aí. Ou seja, os intelectuais orgânicos que disseminaram a bactéria do marxismo cultural. Assim, parece insano. Assim, eu inclusive, demorei um tempo para cair a ficha. Uma parte expressiva das forças acreditam nisso com o nome do politicamente correto. E Vilas Boas deu entrevista o tempo inteiro em 2018 sobre a discussão do politicamente correto, e boa parte dos generais, né? Tanto é que o Braga Neto colocou lá como um item do programa Pro Brasil a discussão de um elemento importante, a questão da família e dos valores psicossociais e da família tradicional brasileira. Está lá, inclusive, como um dos itens dentro do programa. Isso pouca gente comentou, mas assim, é um elemento importante desse ponto, e aí, concordando bastante com o João, a discussão ala militar racional versus clã Bolsonaro ideológico mais atrapalha do que ajuda. E aí, os militares, como disseminam essa informação truncada, fica parecendo que os militares estão o tempo inteiro se contentando com o Bolsonaro. Mas se eles estivessem assim, porque eles continuam no governo? Assim, sendo muito direto e objetivo, né? Porque eles continuam, então, e mais ainda, não continuam, não. Aumenta a quantidade de oficiais da reserva e também da ativa dentro do governo. Se fosse um descontentamento tão grande, porque eles continuam. Quer dizer, o que a gente está dizendo aqui é que, na verdade, não há essa divisão que tanto vê na mídia e que a gente vai tentando medir, ela, na verdade, não existe.
o mesmo uso, quer dizer, existem divergências, talvez existam divergências pontuais, mas o que se tem é tanto o generalato da reserva, que está no governo, quanto o grosso das Forças Armadas, fechado com o Bolsonaro para onde quer que ele vá. É mais ou menos por aí, professor João? Exato. Quer dizer, primeiro vamos ver. Os militares foram um fator importante, não acredito que seja o fator exclusivo, mas um fator importante na eleição do Bolsonaro. Não, era possível ouvir generais falando em off, um pouquinho antes do primeiro turno, se vangloriando de que eles atingiam 2 milhões de pessoas com suas mensagens nas redes sociais. Em segundo lugar, os militares entraram no governo achando que poderiam tutelar aquele seu colega de turma dos anos 70, na Academia Militar de Agulhas Negras, porque eles, na verdade, se consideravam mais capazes do que o Bolsonaro. O que aconteceu? Eles se defrontaram com um capitão, que na verdade agora era presidente da República, e que não estava a fim de obedecer os generais, tanto é que ele demitiu, pouco antes de julho do primeiro ano do governo, 5 meses de governo, ele demitiu o general Santos Cruz, que era praticamente o seu principal mentor, junto com o general Heleno. O general Heleno ficou absolutamente na moita, porque também não queria ser demitido, e nós percebemos que o Bolsonaro, quando falava que tinha a caneta, na verdade falava uma verdade, ele tinha condições de demitir, ele demitia. A demissão do Santos Cruz foi uma espécie de corte nessa situação. Em seguida, nós temos um período em que os militares praticamente desaparecem, e depois nós temos um outro período em que o Braga Neto volta, cada vez com mais poder, e forma, junto com o general Ramos, uma espécie de grupo que tem influência sobre o Bolsonaro, mas sabendo que, se alguém desafiar o Bolsonaro, vai ser demitido. Então, o nosso colega Piero Lerner, da UFSCar, antropólogo, ele costuma muito trabalhar com a ideia de pinça. O Bolsonaro, ele fala uma coisa e fala outra. O Bolsonaro foi quem falou que ele não podia revelar as conversas que ele tinha tido com o general Vilas Boas. Ora, falou já, né? Já disse que tinha tido a conversa. O Bolsonaro, logo depois que o Braga Neto entrou, disse que o governo agora estava militarizado. É e não é. Porque se fosse militarizado, já teriam posto um cobro nessas coisas que o Bolsonaro faz. E nós temos hoje em dia, então, os militares adaptados ao Bolsonaro, mas com poder, né? Eles têm influência, e nós ficamos cada vez mais espantados de ver como é que generais do Exército Brasileiro, inclusive da ativa, acham normal o jeito que o Bolsonaro conduz o governo brasileiro. Realmente ficamos espantados. É muito impressionante. Professor Eduardo, o senhor concorda exatamente com essa visão? Eu concordo, e eu acho que eu vou complementar, que é o seguinte, Pedro, eu não acho que eles vão com tudo que o Bolsonaro quer, porque, na verdade, se o Bolsonaro pudesse, em termos políticos, ele daria um golpe militar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que esse que é um ponto importante, assim, porque essa é a trajetória do Bolsonaro. Ele gostaria, nesse sentido, ele é um trotskista de direito, como disse a Defesa Net, e se ele pudesse implementar um regime à sua vontade, tanto é que ele vai dizer que ele é a própria Constituição, ele o faria. Eu acho que nesse limite as Forças Armadas não iriam, e principalmente por quê? Porque eu acho que o alto comando, depois que ele fez aí, como o João bem alertou, com o Santos Cruz, ficaria com medo de o Bolsonaro cortar a cabeça deles. Então tem uma lógica aqui que é muito mais de um realismo político, né, de um pragmatismo político, do que uma discussão ideológica os diferenciando de forma mais geral. Tá? Então, assim, eu acho que o sinal de alerta foi enorme com a saída do Santos Cruz, o quanto isso poderia significar perda de hierarquia. Né? Então, por exemplo, o Pujol, eu já até comentei isso e até nas nossas discussões, não sei se foi no dia da Ordem do Soldado, eu não me lembro agora, em outubro do ano passado, citou o Leônidas, o general Leônidas, num evento que o Bolsonaro estava presente,
e citou Leônidas num sentido muito positivo, e o Leônidas foi foi um general que queria que Bolsonaro tivesse sido expulso lá atrás. E dá para ver a cara de constrangimento do Bolsonaro quando o Pujol falou isso. Então, assim, ideologicamente é muito parecido, mas eu acho que, aí, João, não sei o que é que você acha disso, mas eu acho que nesse momento é como se o Bolsonaro gostaria até de aplicar um golpe, mas acho que as Forças Armadas não topariam. Né? Aí é diferente do quanto o Bolsonaro tem capacidade fora das forças, em PM, em outros tipos de milícia, que aí eu não tenho muito claro isso, e ninguém tem, né? Mas, assim, o Bolsonaro, acho que a grande divergência não é a ala racional versus a questão Bolsonaro, que acho que é o ponto que a gente vai tocar mais para frente, é o quanto o bolsonarismo pode perder força no andar de cima, aqui acho que é o ponto, porque até hoje, o andar de cima, as frações de classe, os setores dominantes estão com o Bolsonaro. A questão é o quanto determinadas mudanças ou não, o programa Pró-Brasil ou não, ou um possível retorno disso, pode desestabilizar o apoio do andar de cima. Eu tenho acostumado a dizer o seguinte, muita gente tem dito, e acho que o campo da esquerda, para ficar mais claro, ou pensado dessa forma, que o Bolsonaro seria o fator da crise política atual. Isso é um erro. O Bolsonaro, para mim, é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, que é o Brasil. E doente por quê? Porque a gente já tem uma crise institucional profunda desde 2015. E, na verdade, o Bolsonaro expressa esse corpo doente. Isso expressa a partir do apoio dos bolsonaristas raiz, vamos dizer assim, pautado pelo ódio, e uma parte expressiva da nossa elite econômica, ou seja, dos nossos setores dominantes, do varejo ao setor financeiro, que apoia o governo Bolsonaro e o Bolsonaro, mas não tem coragem de falar o que o Bolsonaro expressa. Esse é um ponto, eu acho que vocês tocaram num ponto importante, que é da relação dos militares com o próprio Jair Bolsonaro, e eu queria entender um pouco isso melhor, que é como é que eles veem o Bolsonaro, o professor João falou disso, porque, vamos dizer, para a gente que fica assistindo, tentando entender tudo, é muito complexo, porque o Bolsonaro lá atrás foi um agitador político, que foi expulso das Forças Armadas, acabou expulso do Exército. E agora ele, quer dizer, depois de 30 anos como deputado, né, quer dizer, ele foi muito mais tempo deputado do que militar, embora ele diga sempre queira tomar uma ação militar dos valores, o que eu duvido muito sempre, não que eu goste dos valores militares, mas eu acho que ele faz isso para trazer os militares. Mas aí ele traz para trabalhar com ele uma série de ex-colegas de turma, pessoas que são contemporâneas dele daquele período. E aí a gente esperava realmente que o Exército, enfim, que outras forças pudessem tutelar o Jair Bolsonaro, o que a gente vê que não acontece, mas a gente sempre acha que não, agora vão tutelar. Então, eu queria que, se possível, professor, o senhor explicasse para a gente como é que é essa visão que esses militares têm do Bolsonaro. Eles o veem como um comandante, como um herói ou o que mais? Bom, em primeiro lugar, o Pujol, a que o Eduardo se referiu, é o comandante do Exército, né, considerado um general profissional e que, além da declaração que o Eduardo mencionou, também tem aquele vídeo que ele divulgou dizendo que a guerra da sua geração era a guerra contra a Covid-19. Mas, então, existem essas posições, mas elas são muito tímidas diante da tragédia que nós podemos viver com essa crise sanitária. E o Eduardo também disse que há uma diferença, porque os militares, o Bolsonaro gostaria de, com o apoio dos militares, dar um golpe. Realmente. Agora, por que os militares podem apresentar alguma discordância com relação a isso? Porque para eles é muito mais confortável colocar o Bolsonaro, como também disse o Piero Lerner, como para-raio. Uma vez que o Bolsonaro desse um golpe, aí realmente os militares estariam num regime ditatorial e não me parece que interessa isso para eles. Era melhor ficar do jeito que está. Uma democracia, entre aspas.
Por que uma democracia, entre aspas? Aí eu vou responder a sua pergunta com relação a o que os bolsonaros apoiam, os generais apoiam, os militares apoiam no Bolsonaro. Esses generais que estão no governo são amigos do Bolsonaro. Então, isso já está claro. Os 3.000 que estão no devem seu emprego ao Bolsonaro. E a caserna, os quartéis, eles são apoiadores do Bolsonaro. Eles têm valores semelhantes. E todos esses 3 setores, veem o Bolsonaro como um herói que conseguiu, pelo voto, afastar a centro-esquerda do poder. Então, a situação é essa. Não é uma situação muito agradável, mas eu acho que essa é a questão da relação do Bolsonaro com os militares e dos militares com o Bolsonaro. Eduardo. E eu acrescento a isso que o orçamento do governo federal no ano passado, uma das funções que aumentou do orçamento é defesa. Tá? Ou seja, você tem uma vinculação ideológica, você tem aumento de verbas destinado aos projetos das forças, você tem o que foi a previdência social para os militares diferenciado, tá? Então, Bolsonaro entrega coisas para as Forças Armadas, para os militares. Então, eu acho que aqui... E outra coisa, até para reforçar um pouco o que eu falei, que o João falou, não tem muito sentido os militares dar um golpe de fechamento, porque eles estão no poder. Esse que é o ponto. Sabe assim, eles estão hoje no poder e eles voltaram ao poder de forma democrática. Observe que, simbolicamente, não é trivial da forma como eles saíram em 85, desmoralizados e com baixa perda de legitimidade no conjunto da sociedade. Né? Então, assim, claro que aí é o arrombo bolsonarista de querer fazer um golpe, porque esse é o espírito do Bolsonaro. Eu acho que, em algum momento, e aí eu não concordo plenamente com o João no que ele levantou, é o seguinte: em algum momento acharam que ia domar o cavalão, e aí cavalão é porque é o apelido do Bolsonaro, dado no âmbito militar, e acharam que ia montar no cavalão e ia direcionar o cavalão como eles quisessem. E, inclusive, nem se preocuparam, ou se preocuparam um pouco do que foi a quebra de hierarquia lá atrás que o Bolsonaro fez. Né? Observe, mas isso é uma coisa surreal, porque, na verdade, os militares acharam que ia domar o cavalão, os setores dominantes acharam que ia domar completamente o cavalão, a grande imprensa achou que ia domar completamente o cavalão. E a gente ainda fica esperando, como você mesmo falou, Pedro, que em algum momento vão tutelar o cavalão. Não vai. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Não vai. A gente tem que parar de ficar pensando no que a gente gostaria que o mundo fosse e começar a entender o que está acontecendo para aí sim pensar em estratégias políticas nesse tipo de trajetória. Eu sei que está difícil, eu sei que... E aí, ressaltando até o que o João falou, o Pujol fez essa declaração do Pujol sobre a questão do enfrentamento da Covid, foi no mesmo dia, praticamente na mesma hora, que o Bolsonaro foi em rede nacional fazer aquele pronunciamento aloprado. Né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque os militares eles não estão alinhados plenamente, fazem tudo que o Bolsonaro quiser. Aí eu vou utilizar até uma frase do João, do Manuel Domingos, João, que também faz parte desse grupo. E o argumento dele é que o Bolsonaro é um instrumento dos militares. Mas é um instrumento importante porque o Bolsonaro tem voto. O Bolsonaro tem a conexão com a população. No meio disso tudo, com todas as coisas malucas da Covid que o Bolsonaro fez, o governo dele ainda continua sendo avaliado como bom e ótimo em cerca de 30%. Então, os militares não vão jogar o Bolsonaro fora enquanto ele tiver parte dessa popularidade, que é grande no contexto desse tipo. Sabe assim? Um depende do outro, o outro depende do outro, em alguns momentos convergem, em outros não. Então, por isso que não dá para fazer, como o João bem falou, essa análise apenas o jornal como informação, mas não pode ser a variável. A variável não é racional versus ideológico. Isso gera um curto-circuito na análise da questão dos militares nesse momento, da sua relação com o Bolsonaro. Eu poderia fazer, Pedro? Pode, claro, eu vou devolver, claro, mas eu vou só acrescentar
uma perguntinha, que é o seguinte, até onde que os militares vão ficar de mão dada com o Bolsonaro, se dá para dizer isso ou não? Fique à vontade. Bom, eu costumo brincar sempre no Facebook que tudo tem seu lado bom, né? O lado bom dessa crise é que nós, pesquisadores, há muitas décadas de governo militar, pudemos agora exercer a análise crítica do papel que as Forças Armadas desempenham na sociedade brasileira. Porque nós nos dedicamos, há alguns anos, período da nossa carreira, a tentar construir uma política de defesa democrática. Quando o Brasil tinha uma política de defesa nacional, houve mais de uma versão. Quando o Brasil tinha uma estratégia nacional de defesa, quando o Brasil estava no Conselho Sul-Americano de Defesa, quando o Brasil era respeitado no exterior, a gente realmente tentou. Eu fui presidente da ABED e eu conversei com alguns ministros em Brasília. Isso foi feito. Agora não, agora nós somos francamente críticos do que está acontecendo. Começamos por uma coisa. Você mencionou, e é verdade, acho que também o Eduardo, que os militares, eles viram o Bolsonaro como uma forma de, na democracia, tirar a centro-esquerda do poder e instalar esse regime que nós estamos vendo aí. Eu perguntaria, a democracia é um valor para os militares brasileiros? Ou ela só é um valor instrumental na medida em que permita que a extrema-direita chegue ao poder? Os militares vão aceitar uma eventual vitória do Haddad numa próxima eleição? Vai haver próxima eleição? E com relação à desmoralização, que o Eduardo mencionou, em 85, veja, foi uma desmoralização leve. Uma vez, uma pessoa que eu admirava muito, ele já faleceu, o Almirante Vidigal, ele me disse, João, a gente era bastante amigo, eu saí na rua com os militares na Argentina e fiquei impressionado com o ódio que eles despertam. Isso não aconteceu com os militares brasileiros. Eles saíram mais ou menos leves. Nós aqui estamos tentando aí ajudar na medida do possível. O caminho que vocês estão seguindo é um caminho muito complicado, mas ninguém ouve a gente, pode ficar tranquilo nessa área militar. A desmoralização que discorre agora, o risco, se houver uma tragédia, por exemplo, na Covid, ou qualquer outro tipo de desastre, é agora sim se desmoralizar para valer. Eu acho que eles têm uma certa visão de que isso pode acontecer, o que transforma a posição deles num enigma ainda maior. Né, João, que o Hector lá também do grupo fala que o Covid, esse momento atual, pode ser para as Forças Armadas, para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas Brasileiras, equivalente do que foi as Malvinas para o Exército e para as Forças Armadas da Argentina, né? Eu acho que, Pedro, assim, respondendo muito diretamente o seu ponto, eu acho que eles vão com o Bolsonaro até quando o Bolsonaro tiver popularidade. Aqui eu acho que é o seguinte, por isso que eu acho que é uma pinça, ou pode ser até um instrumento. Se o Bolsonaro perder popularidade, ou seja, seu governo cair muito fortemente em termos de avaliação de ótimo e bom, aí sim, não que os militares vão tirar diretamente o Bolsonaro, mas eles mandam emissários para que o Rodrigo Maia ou o Congresso leve adiante o impeachment. Porque acho que esse aqui é um ponto que eu acho que, e aí o João tocou muito bem, a minha posição é que a gente tem hoje uma democracia restrita, porque desde o Twitter do Vilas Boas, ainda na eleição de 2018, não que os militares tenham se tornado um poder moderador, não, mas eles passaram a ter um poder de veto dentro da democracia. Então você teria uma democracia restrita, e que é o seguinte, olha, os militares hoje, supostamente sem esse custo das maluquices que caem no para-raio Bolsonaro, tá? Mas não estão enxergando o médio e longo prazo do efeito disso, como o João bem alertou. Isso pode, inclusive, ser uma forte desmoralização. Agora, eles vão com o Bolsonaro até quando? Quando o Bolsonaro tiver popularidade. Acho que esse que é o ponto. Se a popularidade dele cair abaixo de 15, governo avaliado bom, ótimo,
Aí eles vão para a segunda rodada do jogo, vamos dizer assim, o que não sobrou nesse momento. Qual é o segundo movimento que eles podem fazer? É deixar o Bolsonaro cair no impeachment, porque aí é só no Mourão. E não foram eles. Né? Foi o sistema político. Então, observe que a gente tem que entender que, nesse momento, o campo da esquerda está fora desse jogo. O problema é que uma parte da esquerda não está nem entendendo o jogo. Tem parte da esquerda falando que talvez fosse bom o Mourão assumir. Não está entendendo. O Mourão expressa o pensamento, em certa medida, do Bolsonaro, com diferença de forma, não de conteúdo. Né? Eu acho que tem pelo menos na minha avaliação, uma dificuldade de compreensão desse tipo, porque está muito difícil mesmo, o confinamento, desde 2016, tá todo mundo, é complicado mesmo, vem golpe, depois vem tutela militar, a questão do golpe branco, que foi feito em 18, contra o Ida do Vilas Boas, então tudo isso fala assim, não, vamos sair disso, então assim, a ideia é que vamos sair quase com uma coisa autogerada, a gente fica esperando e sonhando, tem que entender, não, olha, é difícil, a reconstrução é longa, né? E porque senão a gente fica achando que em 2022 resolve apenas pelo plano eleitoral. E quem falou, como o João mesmo comentou, vai ter eleição? E qual é o poder de veto dos militares? Como é que vai ser esse jogo? Se a gente achar que a gente está vivendo em condições democráticas plenas, a gente já perdeu o jogo. Eu acho que a gente chega num ponto interessante, dá para a gente fazer aqui uma reflexão por um caminho mais profundo, que é sobre a ligação dos militares, eu acho que mais especificamente do que das Forças Armadas do Exército, mas enfim, das Forças Armadas, com a política. Né? Porque o Exército sempre foi uma força, sempre teve uma atuação política no Brasil. Eles se veem dessa maneira, eles entendem que eles têm esse papel. Como é que o senhor vê isso, professor João Roberto? Eles entendem até demais, eu acho. Quer dizer, enquanto nós estávamos aí tentando democratizar a defesa, nós, na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, vários ex-presidentes dessa associação hoje em dia estão com a posição que nós estamos externando aqui, crítica, nós não percebemos o quanto que os militares estavam acumulando insatisfações com o regime democrático. Isso, por exemplo, culminou, evidentemente, com a Comissão Nacional da Verdade, mas os militares nunca se conformaram em não fazer parte, de forma mais central, do governo. E também nunca se conformaram em ser aquilo que os militares deveriam ser. Os militares nunca deveriam ter saído dos quartéis para apoiar o governo Bolsonaro. Os militares têm que cuidar da defesa nacional. A crise do coronavírus está pondo em risco a defesa nacional. É aí que eles deviam estar atuando. Eu espero que o alto comando do Exército esteja mantendo esse tipo de função. Mas falar, como se falou agora há pouco, num editorial do jornal O Globo, que um general com 50 anos de carreira militar, né, disse que as Forças Armadas não participam como instituição, porque, para participar como instituição, elas é que então deveriam ter sugerido ao Bolsonaro os nomes. Isso é puramente formal. Pergunta para um homem da rua se ele não acha que existe uma certa proximidade entre os militares e o governo. Ora, cada vez que tem uma entrevista agora do Ministério da Saúde, antes, já com o ministro anterior, você tem 3 militares ali. O que eles estão fazendo ali, meu Deus? Não é uma questão do Ministério da Saúde, que talvez seja o único ministério importante que já não está controlado pelos militares, tem o Guedes ainda. Esse tipo de participação, nós temos que esquecer a questão formal. Na prática, eu acho que eles sabem disso, eles estão muito comprometidos com esse governo. E voltando à sua pergunta, eu diria, os militares nunca se conformaram completamente com a democratização, porque se tivesse se conformado, teriam entendido que a defesa nacional tem que ser controlada
democraticamente pelos civis, e a vontade do povo expressa nas eleições também tem que ser respeitada, agora e no futuro. Professor Eduardo. Pedro, eu vou colocar ainda mais um elemento aqui no que o João falou, que é o seguinte: a minha percepção é que os quartéis hoje estão politizados. Eu acho que não há dúvida disso. Assim, e eu não acho que esses quartéis vão ser despolitizados rapidamente. Eu acho que a gente vai viver momentos em que os militares vão participar ativamente do jogo político, sim, e até um pouco também do que a gente já debateu lá, né, João, que é o seguinte: os militares meio que se enxergam como os escolhidos para conduzir a pátria, né? Eles, o tempo inteiro, e mais recentemente, voltam à questão da Guerra de Guararapes como a fundação do Exército, num padrão que, inclusive, é anterior à própria nação. Ou seja, é como se o Exército tivesse nascido antes da própria nação, e eles seriam meio que quase os... Vou usar uma palavra forte que não é do jargão, mas como se fossem os escolhidos para levar o país a um... Só eles seriam capazes desse processo. Então, eles têm que estar sempre o tempo inteiro, porque eles são os técnicos, os mais corretos, para levar a nação adiante. Então, com essa formação, com essa identidade, eles, e aí, reforçando o que o João falou, eles acham que devem estar sempre na política. Aí, na política, eu não estou falando na política em geral, na questão do Estado, da defesa, não. É na política mesmo, decidindo, escolhendo e dentro dos governos. E eu acho que, nesse momento, mesmo com todos os riscos, que eu não tenho dúvida nenhuma, de desmoralização, que é o efeito do Covid, e daqui para frente do que tende a ser esse governo, dados os impactos econômicos e políticos, eles vão ficar um bom tempo na política. Eu acho que essa estrutura da politização dos quartéis veio para ficar, isso cria um complicador ainda maior para pensar a questão democrática, porque eu concordo inteiramente com o João levantou. Será que a democracia é um fim em si mesmo para os militares ou um instrumento, né, para eles chegarem ao poder? E se não deixar de ser um instrumento, como é que eles vão reagir? O Bolsonaro, pessoalmente, expressa isso, né? Acho que esse que é um ponto para a gente pensar e refletir. Ou seja, a questão militar veio para ficar literalmente na cena política, ou seja, na questão eleitoral. E não acho que eles vão sair, não. Eu não sei o que é que o João acha, mas acho que eles vieram para ficar em termos eleitorais. E aí, por quê? Porque aumentou o poder econômico deles, no sentido das verbas, porque aumentou a influência, aumentou a capacidade de influenciar a sociedade, e eles acham que eles são os mais preparados para isso. Então, é meio assustador, porque, só para fechar esse ponto aqui, aquele programa o Pro Brasil é assustador do que aquilo ser chamado de plano Marshall, viu, Pedro? A gente pode voltar nisso, assim. Eu fico arrepiado quando aquele PowerPoint, do jeito que foi montado, estruturado, aquilo ser chamado de plano Marshall e causar essa celeuma toda. A gente vai voltar a isso. Eu vou passar de volta para o professor João Roberto uma pergunta que é adicionando uma pergunta que é a seguinte: você falou sobre o conceito de democracia dos militares, e a gente tem quer dizer, qual é o conceito de democracia dos militares e o valor que a democracia tem deles. E eles estão ligados a um político, o Jair Bolsonaro, que é um cara que acha que democracia é o seguinte: eu ganhei a eleição, agora todo mundo tem que me obedecer. Tem essa de pensar diferente, né? E os militares refletem um pouco deixam transparecer que pensam igual a ele, quando, por exemplo, acham que o Congresso Nacional cerceia o papel do Jair Bolsonaro ao não deixar ele fazer o que ele quer. Mas veja, democracia é exatamente isso, né? Os militares brasileiros, eu acho que concordo com o Eduardo, eles vão ficar por muito tempo. Outro dia, numa entrevista que eu dei na TV do Sindicato do Petróleo, eles me perguntaram no final da entrevista se eu estava animado, como é que eu estava me sentindo. Eu falei, estou me sentindo profundamente desanimado. Quem estuda militares não pode estar animado, a não ser que esteja realmente equivocado.
Mas já que nós estamos de quarentena, acredito que tem muito militar também em quarentena, eu sugeriria, eu não perco essa mania de sugerir coisas para os militares, que eles lessem O Príncipe de Maquiavel. Ali você vai perceber que a política, ela tem que ser feita com perícia, ou o que ele chama de virtude, que é aquela capacidade que existe de você dominar a política, mas mesmo que você seja tão hábil quanto foi César Borgia, que o Maquiavel admirava, de repente o vento muda e a coisa acontece, passa na sua frente como se fosse um rio daquelas cidades, daquelas vilas e pequenas cidades da Itália, que de repente chove na cabeceira e o rio passa arrastando tudo. Os militares têm a visão de que eles podem controlar a política. A política é feita do conflito, ao contrário do meio militar, que é feito de hierarquia e disciplina. Entrar nesse meio é realmente entrar no meio do imprevisível. A guerra também, como disse o Clausewitz, ela tem uma névoa, mas a política também tem uma névoa. Mas nem o Maquiavel deu conta do Bolsonaro. Porque o Maquiavel tem um trecho que ele fala o seguinte: os maiores políticos, aqueles que mais gritam contra o governo, aqueles que estão constantemente na praça, berrando, quando eles chegam ao poder, eles se transformam naqueles que mais se adaptam às regras do poder, que o livro é sobre as regras do poder. Bolsonaro nem isso fez. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele sempre foi. Ele berra, ele provoca, ele xinga, ele é uma fonte constante de instabilidade. Nem Maquiavel conseguiu dar conta do presidente brasileiro atual. Professor Eduardo, peço que você comente. Eu acho que eu posso complementar o que o João falou, o seguinte, porque acho, João, é um pouco da minha hipótese, que eu tenho escrito já desde 2016, até para entender a Lava Jato e os seus efeitos, e que culminou na vitória do Bolsonaro, é que eu acho que o Maquiavel não conseguiu dar conta porque o Maquiavel estava pensando nas instituições, né? E acho que nesse momento as nossas instituições, elas perderam completamente a legitimidade. Se você olhar até 2008, dado que foi o efeito da Lava Jato, do que foi primeiro o mensalão, depois o golpe de 16, como a instituição do executivo perdeu legitimidade, depois foi o legislativo, depois o STF, né? Você chega ao ponto que em 2014, com o efeito Joesley, que é dado pouco destaque, você implode o sistema político por dentro, e a montanha, que seriam as Forças Armadas que estavam paradas, elas se movimentaram. E se movimentaram na eleição do Bolsonaro. E a montanha, que seriam as Forças Armadas, que parecia a montanha, na verdade era no máximo um morundu. Ou seja, no máximo uma montanha muito pequena, um morrinho. E isso ficou visível. E como isso ficou visível, você vai perdendo... Como as instituições estão sendo desestruturadas gradualmente, você perde capacidade estatal, capacidade de coordenar qualquer ator. Então, está todo mundo fazendo o quê? Está todo mundo no curtíssimo prazo. Isso vale para os empresários que, no meio da pandemia, estão preocupados em se salvar, estão preocupados outros em fazer um ajuste fiscal, do que se preocupar com as vidas. Eu acho que a pandemia e esse momento histórico tem nos deixado explícito, né, o que é o capitalismo, o que são nossos setores dominantes e que foi nossa trajetória do Exército. Assim, e aí isso nos deixa muito preocupados, isso nos deixa pessimistas, mas aí um pouco de otimismo é o seguinte: pelo menos a gente precisa enxergar o que é esse Brasil para repensar numa reconstrução. Mas não é apenas uma questão eleitoral. Eu sinto alertá-los, eu sinto que achar que vai ser só a questão do voto em 2022 não é tão trivial assim o jogo que a gente está vendo. As nossas instituições estão fragmentando, desmanchando gradualmente, perdendo capacidade de coordenar o futuro, de coordenar os agentes, de coordenar os atores. E aí, por isso, João, voltando à discussão do Maquiavel, o Maquiavel pensava a partir da institucionalidade estatal. A gente hoje está estilhaçado no movimento contínuo desde 2015. É isso, Pedro. Tá certo. Eu vou voltar para o professor João Roberto também com uma pergunta que é a seguinte: os militares querem tanto, assim como Jair Bolsonaro, esse ódio
pela esquerda, sendo que o período dos governos petistas, principalmente, foi um período de investimento, de programas de avanço de tecnologia nos armados. Um breve comentário sobre Maquiavel, quer dizer, eu falei para eles lerem o Príncipe, porque é um livro pequenininho, dá para ler rápido. Outro livro, comentários sobre a primeira década de Tito Livre, é um livro absolutamente brilhante, onde o Maquiavel deixa o campo da política como relação de forças e entra num caso que ele considerava excepcional, que também Florença tinha tido, que é um país que conseguiu criar instituições extremamente capazes de conseguir administrar o conflito social. Então, ele não se interessava tanto por escrever esse livro. Primeiro, porque esse livro ele falava de países excepcionais. E nesse ponto nós estamos muito mal. O Eduardo tem toda a razão. As nossas instituições, elas funcionam, elas pegam no tranco. Com relação à política de defesa, vejamos, o presidente Bolsonaro está dando mais verba para as Forças Armadas para tocar os projetos que foram feitos no governo da centro-esquerda. Não há nenhum projeto novo. Os projetos são o projeto de vigilância das fronteiras do Exército, o projeto extremamente importante do submarino nuclear brasileiro, que vai estar aí daqui a 20, 30 anos. O Brasil tem um vetor de força que é fundamental, e o projeto do caça Gripen, do caça sueco. Eles estão jogando mais dinheiro nos projetos que a centro-esquerda fez. Por quê? Não porque a centro-esquerda por natureza, melhor do que a direita para tratar de militares, mas porque a centro-esquerda ela realmente percebia a importância da defesa nacional e da democratização da defesa. Tem que ser muito parcial para não reconhecer a importância do governo do Lula na recriação, na reativação do projeto do submarino nuclear, que é um tema que eu pesquisei durante vários anos. Então, eu acho que eu gostaria muito mesmo que algum general, porque nós estamos falando só de generais, né, os almirantes e brigadeiros, eles estão menos comprometidos com o governo, mas também até agora não vi nenhuma manifestação deles de qualquer contrariedade. Mas eu gostaria que eles me falassem qual é o novo projeto que o Bolsonaro apresentou para a defesa nacional, não considerando o projeto de completo atrelamento aos Estados Unidos. Respondendo esse ponto, Pedro, vão ter os analistas estão realizando várias explicações. Então, por exemplo, seria a Comissão da Verdade. 2, a redução das verbas a partir de 2014 e 15 para a questão, vamos dizer assim, para a defesa, a partir do governo Dilma, no ajuste fiscal que foi feito a partir de 15, principalmente, dos cortes em 14 e 15. Então, isso teria causado um problema, mas eu vou entrar na discussão aqui que é um pouco do que eu já tenho feito. Assim, eu acho que tem um elemento objetivo/subjetivo que pode parecer irracional, e em certa medida, mas que acho que parte das forças foi levado por esse objetivo. Sim, uma parte expressiva das Forças Armadas acreditou, lá em 2012, 13, 14 e principalmente a 15, que o Lula estava fazendo com o aparelhamento, vamos dizer assim, da tropa, com os projetos, que ele estava tentando construir, tá, um exército bolivariano para fazer uma revolução comunista. Eu sei, Pedro, é doido, a gente dá risada, porque, assim, é surreal, é coisa meio realismo fantástico, o realismo fantástico fica pequeno perto de uma... Chega a ser maluquice, mas não por acaso o Foro de São Paulo. Se você vê na eleição de 2018, isso ficou muito evidente com alguns generais na Globo News falando sobre o marxismo cultural. Assim, uma parte expressiva das forças acreditou que o Lula estava fazendo com esses projetos, tá, era uma coisa de marxismo cultural, que ele estaria num projeto coletivo a partir do Foro de São Paulo, buscando fazer uma revolução comunista na América Latina. Porque ainda dentro de uma órbita de um mundo bipolar, e aí não por acaso,
olha o tempo inteiro como é que eles defendem que é os valores ocidentais cristãos. Essa história do marxismo cultural associado ao politicamente correto, que é um braço a partir da extrema-direita norte-americana, isso disseminou fortemente nas forças armadas, não só nas forças, numa parte expressiva da sociedade. Porque qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, o intelectual orgânico, eles utilizam o Gramsci, o intelectual orgânico seriam os formuladores, os pensadores, os professores universitários, por isso esse nome da universidade hoje, a gente, né, João, quase todo mundo, a imprensa também, estaria inoculando na cabeça dos indivíduos uma mudança de padrão de comportamento. E essa mudança de padrão significa dizer respeitar os movimentos LGBT, a busca pela igualdade social, isso tudo estaria corrompendo os valores da família tradicional cristã, né? E dentro desse projeto, você nem precisaria levar adiante as forças armadas para fazer uma revolução às armas. Mas, caso isso não der certo, você já teria o exército do seu lado para fazer a revolução. Assim, isso parece coisa de filme de quinta categoria, sabe, assim, de filme que você fala assim, não é possível, assim, não vai dar ibope nenhum. Eu em algum momento achei que isso era, vamos dizer assim, pode perlim-pim-pim. O pessoal do alto comando jogava pode perlim-pim-pim na tropa. Não, eles acreditam nisso. Só que eles não usam o termo marxismo cultural, eles usam o termo politicamente correto. Se você olhar o que é... Claro que o termo politicamente correto tem um debate filosófico enorme. Mas se você pega o que é a extrema-direita, o William Lind, toda a discussão de extrema-direita dos anos 80, que o Olavo de Carvalho não inventou nada, ele copia a extrema-direita norte-americana dos anos 80. O Olavo de Carvalho parece como um grande inventor, ele copia. E essa extrema-direita norte-americana trabalha com a ideia de marxismo cultural é igual politicamente correto. E uma parte, eu acho que a grande parte, até 2018, até antes do Bolsonaro expulsar, vamos dizer assim, o Santos Cruz da forma como um enxotou, acreditava nessa discussão. Eu acho que uma parte saiu do surto, eu vou usar a palavra forte mesmo, mas uma grande parte ainda continua com isso. Tanto é que agora o Moro, imagine, um dos principais elementos que permitiu, potencializou a vitória do Bolsonaro, que gerou uma crise institucional profunda, está virando comunista nos memes. Olha o nível que a gente chegou. Não está fácil não, Pedro, não está fácil não. Não, justamente. Professor João Roberto, por favor, eu acho que o senhor quer comentar também. A coisa tá um filme de, vamos dizer, completo absurdo, né? Mas o peso que o anticomunismo teve nas Forças Armadas brasileiras é tão presente que eu não vou nem citar o nome, mas um general importantíssimo, talvez o mais importante da geração dele, que hoje em dia já não é mais general da ativa, ele usou termos para atacar o Olavo de Carvalho. Quando o Olavo de Carvalho começou a disparar suas armas contra os generais, inclusive contra o ex-comandante do Exército, que é o general Vilas Boas, quem inventou o termo trotskismo de direita, que agora o Eduardo mostrou que voltou, foi o Vilas Boas atacando o Olavo de Carvalho. E se você observar os termos que a gente faz isso, a gente analisa o discurso, você vê que esses termos são todos termos que eram usados antes para combater a esquerda, internacional, um arranjo da esquerda mundial, essas coisas que não existem, a não ser na cabeça dos militares. O problema é que uma pessoa da minha geração, que com 11 anos começou o regime militar e só terminou quando eu já tinha 32 anos, eu fico assim um pouco constrangido de, hoje em dia, ser tão crítico com relação aos militares, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu olho para a cara de alguns desses militares e falo, meu Deus, se fechar o regime, eu vou ter que sair do país. Porque eu não tenho nenhuma confiança, a esse ponto nós chegamos, nas crenças democráticas. E eu olho para trás e vejo que eles começaram, em 31 de março de 64, dizendo que estavam defendendo a democracia no Brasil, e 7, 8 anos depois eles estavam com o DOI-CODE funcionando, fazendo as coisas que nós não vamos nem comentar aqui. E a gente tem medo, porque
ou os militares mostram claramente que eles mudaram, ou nós temos ainda na memória o que foi o regime militar, principalmente na primeira metade dos anos 70. Então a gente fala porque a gente não vê outra alternativa. Nós, que estudávamos militares, estudávamos um tema hiper especializado que nem a ciência política reconhecia. Hoje em dia, o nosso tema virou muito mais importante que a análise de eleições e partidos políticos, que era a joia da coroa da ciência política. Por quê? Porque, infelizmente, a política dos donos da força, aqueles que têm armas, que nós colocamos as armas na mão deles porque nós que demos as verbas, eles estão aí e isso é uma coisa assustadora. Eu vou voltar para o professor Eduardo. Eu queria adicionar uma questão. Eu ia perguntar do Plano Marshall agora, mas eu queria adicionar o seguinte. A gente tem esse anticomunismo, mas, por exemplo, os militares têm muito menos problema de conversar, dialogar com a China do que o Bolsonaro. Mas e aí é por que isso? A minha questão, eu acho que tem a ver com o método e não com a forma. Eu acho que os militares consideram a China um perigo, mas eles não vão expressar isso porque sabem que depende da China das exportações. Você entendeu? Assim, Pedro, acho que esse que é o ponto. Os militares, na cabeça deles hoje, tem uma guerra em curso gigantesca entre China e Estados Unidos. Então, a gente estaria, não por acaso, aquele ato falho lá da Terceira Guerra Mundial, né? Do almirante na posse, porque eles enxergam hoje como essa guerra já em curso. E o alinhamento é total com os Estados Unidos, Mas a questão toda é que eles não vão fazer um embate com a China porque sabe que a gente exporta massas enormes de recursos naturais, alimentos para a China, e o agronegócio, né, ganha muito dinheiro com isso, e é uma base de sustentação e de apoio do governo Bolsonaro. Né? Então, assim, aí é o pragmatismo, entendeu, Pedro? Não é mas confiança zero, não tenho dúvida nenhuma. Acho que esse que é uma diferença. Assim, o Bolsonaro leva ao extremo que ele acredita, né, de um sentido meloprado mesmo. Né? E que, na verdade, os militares falam, pô, Cavalão, não exagera, não. Assim, vamos, mas eu sei que é muito tosco a gente fazer uma análise desse, parece meio surreal, mas assim, nos últimos 3, 4 anos, toda vez que eu botei muita complexidade na minha análise, eu errei. A gente está vivendo um momento que é várzea mesmo, porque a gente não pode achar que ele está jogando na Champions League, né? E muito menos ainda em um grande estádio. A gente está jogando na várzea, e na várzea, né, não tem firula jogada bonita, é canela, é porrada, é bala. A gente está vivendo esse tempo histórico. Acho que é surreal mesmo. É surreal. O problema é que ainda uma parte quer negar o que a gente está vivendo hoje. E aí eu quero falar para a esquerda. A esquerda está achando que a gente tem que entender essa configuração atual. Sim. Eu sei que é difícil, quando a gente está muito ruim, apresentar que está muito ruim. Nesse caso, eu prefiro pecar pelo exagero, porque tem gente que está achando que a gente está vivendo democracia plena. Que chega 2022 vai ser tranquilo. Olha o que foi 2018. Olha o Twitter do Vilas Boas. Olha o Bolsonaro. Sabe assim, a gente está querendo muito mais pelo nosso desejo de esperar uma saída, quase assim. A gente está vivendo um filme dantesco e a gente quer um final feliz porque a gente gostaria que o final fosse feliz. E a gente fica esperando cair do céu, tipo, a racionalidade dos militares. É verdade. O professor João Roberto, você quer falar também sobre esse diálogo dos militares com a China? Eu acho que eles embarcam também nessa coisa de que a China agora vai dominar o mundo e, ao mesmo tempo, eles entendem perfeitamente que sem o comércio com a China, e isso é um outro ponto, que um dia a China pode resolver dar um coice no Brasil, aí o negócio vai ficar feio. E eu aproveitaria também, tenho certeza que o Eduardo concorda comigo, a resgatar a importância do futebol de várzea, porque a várzea, ela era um futebol realmente de paixão, não é? Vocês veem o Bolsonaro, nós vemos o Bolsonaro com essas camisetas que ele usa cada dia de um time de futebol diferente. Ele, como revela um dos 2 livros aí que saíram, um foi o livro do Luiz Maclouf, né, sobre a carreira militar, e sobre a parte política foi a Thaís Oyama, não sei qual dos 2, mas os 2 são muito bons, revelam que o Bolsonaro no começo, vejam,
começou a usar a camisa falsificada, contrabandeada de time de futebol. Então, a CBF deu para ele uma coleção de 32 camisas oficiais de times que ele usa até hoje. A gente associa a várzea, né, Eduardo, a chute na canela, realmente, porque o juiz pesa muito pouco no jogo da várzea. Mas quem está financiando o Bolsonaro é a CBF. Quem está com o Bolsonaro é a alta cúpula do Exército, a alta cúpula das finanças, a alta cúpula dos empresários brasileiros, a alta cúpula até de profissões liberais, tá? E a alta cúpula também do agronegócio e da CBF. Eu acho que eu dei conta de todo mundo aí. Tá certo, muito bom. A gente vai chegando no final aqui do nosso programa, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. Fiquem livres, eu vou começar pelo Eduardo, se eu quiser comentar também o plano que não é Marshall, fique à vontade. Não, eu vou comentar sim, porque acho que a nova disjuntiva que foi criada é o seguinte: Guedes versus a discussão sobre o programa Pro Brasil do chefe da Casa Civil, o Braga Neto. Estão me ouvindo? Deu uma cortada aqui. Estão me ouvindo? E eu acho que é a questão que acho que... O que o Braga Neto fez? Ele mesmo falou isso depois de uma entrevista coletiva. Ele pegou o planejamento de cada ministério e fez um plano. E colocou lá 30 bilhões de investimento público. Pessoal, pra vocês terem ideia, 30 milhões de investimento público não faz nem cosquinha em 2 anos. Tá? O PAC 1 era 500 milhões. A gente está falando em 30 bilhões, ou 500 bilhões, a gente está falando em 30 bilhões. Ao mesmo tempo, parte expressiva do mercado financeiro, da Globo e da UOL, e que é Folha, foi para cima disso. Por quê? Aqui acho que é um ponto que eu quero ressaltar essa questão. Por quê? Porque é impedir qualquer mudança de giro, porque não tem isso, claro, de giro da política econômica. E por que isso? Porque nesse momento eles estão salvos. A intervenção do Banco Central, como foi feito, de quase 1 tri, isso garantiu a manutenção do preço dos ativos. E tanto Folha como UOL e os grandes segmentos financeiros têm lá fundos de investimento. Esses fundos de investimento são ativos financeiros. Você tem ideia, a Globo tem 7 bilhões em ativos que são fundos de investimento, são ativos financeiros. E se o preço desse ativo cai, ela perde receita e perde renda. O ano passado, a Globo, do seu lucro, foi 50% em termos de ganhos financeiros. Como você já fez essa intervenção atual, você está garantido já para esse segmento. Então, qualquer mudança, qualquer sinal de fumaça, de mudança de política econômica, esse pessoal entra em polvorosos e se unifica completamente. O Braga Neto não fez nem sinal de fumaça. O que eu depois capturei é que o ministro do Desenvolvimento Agrário, que eu descobri olhando o currículo dele, é economista, formado pela Federal do Rio Grande do Norte. Ele deve ter tentado se catapultar junto aos militares, porque ele sabe que sem investimento público vai afundar mesmo, não tem como sair. Então ele já está tentando se catapultar para os militares essa visão, sendo que eles, os militares, não têm a mínima ideia dessa discussão de desenvolvimentismo, não. Não tem a mínima ideia, porque eles viraram liberais difusos, assim como os lavajatistas, né? E acham que o Estado, inclusive, é um perigo comunista. É muito doido isso. A gente parece que está vivendo, mas assim, eles acreditam. Uma parte acha que Estado, ao ponto que o Mourão, em entrevista, diz que a China avançou porque a China se tornou liberal. Olha onde a gente chegou. O general do Clube Militar também deu entrevista aqui no Rio de Janeiro, no programa do Paulo Passarinho, falando que a China se desenvolveu porque ela se tornou liberal. Assim, olha a situação que a gente chegou. Se você nem levanta o sinal de fumaça do desenvolvimentismo, os nossos setores dominantes vão para cima. E aí, talvez isso, o Bolsonaro recuou hoje na questão do Guedes, porque sabe que é um setor que tem capacidade de gerar instabilidade. Ou seja, eu preciso continuar entregando. Ou seja, o Bolsonaro entrega o que o andar de cima quer até então. Agora, a ver na crise do Covid, porque aí o jogo muda. Gera muita instabilidade, e na verdade agora é quem vai perder mais ou quem vai perder menos. O jogo fica ainda mais difícil, sem institucionalidade e com um cavalão no poder. As cenas dos próximos capítulos podem ainda ter mais surrealismo fantástico ainda, pessoal. Agora, a esquerda tem que, para fechar, tem que entender o que a gente está vivendo e pensar estratégias, não achar que
a saída do Brasil é o Mourão no poder. Aí fica mais difícil ainda. Muito obrigado, professor Eduardo, professor João Roberto. Sim. Bom, nós estamos nos aproximando do final já? Sim. Eu acho que só queria reiterar, lembrar o livrinho O Príncipe de Maquiavel, que ali fica claro que a política é um negócio perigoso, né? Quando você entra na política, você deve estar preparado para tudo. E a política é feita do conflito, a política é feita, mesmo hoje em dia, né, onde nós temos democracias, ela é feita da força, e ela sempre foi feita da traição, dos golpes baixos, das pessoas se livrando de amigos para se manter no poder. A lógica da política é a lógica de se, uma vez chegado no poder, manter o poder. Até agora o Bolsonaro tem conseguido manter o poder, porque foi por um golpe de sorte que ele conseguiu chegar ao poder. A situação, ela está, pelo menos, nos instigando a pensar e nos levando a ser, de novo, radicais. Eu acho que isso é muito importante. Nós nunca podemos perder a ideia de que o cientista social, ele é crítico, ele não está aí para ajudar, ele está aí para apontar os problemas. E isso é que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço muito o convite, o programa, para mim, foi extremamente, não só as perguntas, como também a forma que nós procuramos responder, muito esclarecedor, e eu espero que também as pessoas que assistiram tenham gostado e tenham tirado algum proveito desse nosso debate. Muito obrigado. Então, tá certo. Agradeço muito ao professor João Roberto, ao professor Eduardo Costa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, só reitero as palavras que o João fez no final e agradecer o convite. Tá bom, tá certo. É isso então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que hoje, às 19 horas, volta a programação da TV PT. Hoje à noite tem um grande debate sobre a conjuntura com pessoas que são da juventude do Partido dos Trabalhadores. Começa às 19 horas, então, para quem quiser acompanhar, se eu não me engano, são